Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, meus amados, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus, para uma meditação nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1. Vamos ler dos versículos 35 até o 42. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Amém. Estejam assentados, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Que um dos preletores, se não me engano, o pastor Reginaldo, falou sobre que todos nós pregamos e ouvimos muitas pregações sobre Pedro, e de fato, Pedro é um dos personagens mais pregados, até no nosso meio, talvez mais até do que Paulo. A sua biografia é pregada, a sua história e tudo que Pedro fez e representou como uma das colunas da igreja. E atrás de Pedro tem André, que é o seu irmão. E quando ele perguntou no ginásio lotado, foram poucos irmãos, inclusive eu fui um dos que levantou a mão, dizendo que tinha ouvido uma pregação sobre André. E aquilo ficou na minha mente, no meu coração, porque André, ele é um personagem muito conhecido no meio da evangelização e do discipulado. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos um trabalho chamado Operação André. Esse trabalho a nível mundial foi desenvolvido por Billy Graham, maior evangelista de todos os tempos, ou pelo menos da nossa era, da nossa geração, um grande ganhador de almas, um homem apaixonado. Eu e o pastor Eliseu, também o pastor Sérgio, tivemos a oportunidade de estar com o discípulo do Billy Graham, Dr. Billy Hanks, de agora recentemente visitar lá o museu, o túmulo, enfim, dos parentes do Billy Graham, lá onde ele viveu, a fazenda, né, a réplica lá das vaquinhas que ele tirava leite antes de se tornar um evangelista a nível mundial. E ali, né, alguns folhetos da Operação André. Então, fiquei com aquilo na mente, né, porque André, meus irmãos, ele é visto como um símbolo de um pescador de homens. E eu quero falar sobre isso nessa noite. André, pescador e discipulador de homens. E você vai entender por que Jesus escolheu André. Às vezes nós pensamos que as escolhas de Jesus são aleatórias. Muitas vezes talvez você já se perguntou assim: por que Jesus escolheu eu? Por que eu? Tanta gente mais capacitada, tantas pessoas que o Senhor poderia ter escolhido, porque eu fui escolhido por Deus, fui chamado por Deus para fazer a obra do Senhor. Por que eu vim antes para a igreja do que os meus familiares, que teriam muito mais condições, talvez até na área humanamente falando, intelectual, na área moral, posição social? Porque eu fui chamado por Deus. E quando nós olhamos para André, nós vemos que um discípulo quase anônimo, mas que aparece 7 vezes no Novo Testamento,
são 16 referências, mas de 7 ocasiões decisivas, em que aquela figura, ela se destaca entre os demais apóstolos do Senhor Jesus. E André, meus irmãos, a palavra André, ou seja, a etimologia do nome, vem de Andréas, vem lá do grego a raiz andros, né, que vem, de onde vem para nós hoje a palavra andrógeno, andragogia, né, que é o estudo, a questão pedagógica para adultos. Então, andros quer dizer homem, viril. Isso fala do pensamento dos seus pais, que geralmente os pais colocavam o nome no nascimento da criança. Eles esperavam um homem viril, corajoso e forte. Não era diferente porque aquela família era uma família de pescadores. A Bíblia não fala muito sobre João, pai de Pedro e André, que Jesus também chama de Jonas, talvez num paralelismo, num apelido, mas só 2 vezes aparece o nome dele na Bíblia, João ou Jonas. E o desejo dele era que os seus filhos tivessem essa característica de um pescador, de alguém que tinha capacidade de enfrentar o mar. Por isso ele coloca o nome de André, justamente pensando num homem viril e forte. Ele era um homem comum, era uma pessoa comum, mas o que eu acho mais interessante de Deus, irmãos, é que Deus transforma o comum em extraordinário. Deus transforma o espaço comum em algo sagrado, porque no Novo Testamento já não existe diferença entre o lugar sagrado ou o lugar profano. Não, onde eu e vocês estivermos, nós temos que viver o sagrado de Deus, nós temos que estar em comunhão com Deus. O que vai deixar abençoado e sagrado um lugar é a presença do Espírito Santo na tua vida, e ele se manifesta para as pessoas no meio das coisas comuns, e ele realiza através de pessoas comuns coisas extraordinárias para a glória do seu nome. Hoje se fala muito no extraordinário, inclusive é slogan de empresários, até de igrejas: vamos viver o extraordinário. Mas para Jesus, irmãos, o ordinário, ele tem espaço para o sagrado. É o dia a dia, é você fazendo aquilo que você está fazendo, na tua rota, naquilo onde você está trabalhando, onde você está estudando, até em casa lavando a louça. Você pode transformar aquele momento num momento sagrado. E aí é onde o ordinário se torna extraordinário. Não é uma experiência mística, diferenciada, não. Deus quer revelar coisas profundas naquele momento do dia a dia, naquelas coisas que você faz rotineiramente, mas ali é o momento em que Deus pode te usar. O André, ele estava seguindo Simão, juntamente com outro discípulo, que diz aqui o texto, e nós entendemos que era João, porque com a riqueza de detalhes que foi escrito, e pela humildade de João, de nunca se colocar pelo nome no seu evangelho, dá para se entender que foi João e André que seguiam João Batista. Eles estavam caminhando no ritmo daquilo que eles entendiam que era o propósito de Deus. Eles testemunharam o batismo de Jesus nas margens do Rio Jordão. Eles viram o Espírito Santo descer em forma corpórea como pomba. Eles ouviram a voz do Pai, e eles então entenderam que aquele homem era diferente. E quando João então revela quem ele é, João Batista, eles começam a ficar pensando sobre Jesus. De repente, um outro dia, Jesus aparece por ali, e João aponta: eis o Cordeiro de Deus. E quando eles ouvem isso, eis o Cordeiro de Deus, eles pedem a bênção para João, eles pedem permissão: mestre, nós seguimos até aqui, mas o Senhor disse que viria um, o qual o Senhor não era digno de desatar a correia das sandálias. O Senhor falou que é necessário que ele cresça e que o Senhor diminua. Então nos permite agora segui-lo.
e eles foram segui-lo. Olha a generosidade de João Batista, ele não quis segurar os seus discípulos, ele não quis segurar ali, prender eles, porque eles sabiam que ao seguir aquele mestre, eles iriam crescer mais, eles estariam fazendo parte de um propósito maior para a glória de Deus. Às vezes é difícil, irmãos. Por exemplo, eu tive várias vezes a experiência de trabalhar alguns irmãos e ter comunhão com alguns irmãos, e ver Deus desenvolvendo o ministério daqueles irmãos, falando recentemente agora da igreja do Shalom, qual ficamos quase 9 anos, e às vezes o pastor Sérgio diz: olha, eu preciso do fulano de tal aqui na sede. Aí você pensa assim: olha, mas, meu Deus, eu preciso dele. Mas, lembrando de João Batista, é muito melhor que eles venham ou viessem aqui para estar aos pés do pastor Sérgio, aprendendo, crescendo, porque o crescimento ia ser muito maior. Mas é interessante que não fazia falta, por quê? Porque Deus ia mandando outros também, porque o reino de Deus é dinâmico. Enquanto você abençoa, você vai recebendo. Se você está com a mão aberta para abençoar alguém, meu irmão, você está com a mão aberta para receber o que Deus tem para entregar para você, inclusive pessoas para lhe ajudar na obra de Deus. Glória a Jesus. Eles seguem Jesus, e diz a palavra de Deus que Jesus percebeu que eles estavam seguindo, e ele olhou para eles e fez uma pergunta. A primeira fala de Jesus para eles foi uma pergunta muito profunda, que está no versículo 38. Essa pergunta, talvez, irmãos, é a pergunta que você pode estar se fazendo a sua vida inteira. As pessoas do mundo não conseguem responder essa pergunta. Na minha tradução diz assim: o que vocês estão procurando? Olha que pergunta que Jesus fez. Jesus era um mestre das grandes perguntas, e todo o bom discipulador, ele sabe fazer boas perguntas. O que vocês estão procurando? Agora vamos aplicar para nós. Se Jesus fizesse essa pergunta para você, o que você está procurando? Está procurando o quê? É dinheiro, fama, prestígio? Está procurando um amor, um reconhecimento, uma valorização? O que você está procurando? Qual é a tua carência? O que você procura? Jesus, ele olha para eles e diz: o que vocês estão procurando? E eles, com sabedoria, eles responderam com uma outra pergunta, mas uma pergunta decisiva que ia fazer eles mudar de direção. Porque imagine uma vida toda, agora um futuro todo, colocado na esperança de João como profeta de Deus. Aí eles descobrem que tem alguém maior do que João, mas eles precisam calcular o custo para mudar o seu projeto de vida. Eles já tinham planos seguindo João, eles já tinham a perspectiva do que eles queriam, agora eles têm que mudar completamente. Por isso, meus irmãos, seguir Jesus é o mais fascinante, o mais importante projeto de vida. Só que para entrar nesse projeto é necessário calcular o custo do que vai custar isso. E o próprio Jesus falou: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Nós não estamos tão familiarizados com ver pessoas sendo executadas na cruz, como eles naquela época. Mas imagine Jesus dizendo para você hoje: você quer ser meu discípulo? Então prepare a cadeira elétrica, entre no corredor da morte e siga-me. Você vai morrer,
Você vai morrer para os teus sonhos, você vai morrer para os teus projetos humanos, você vai morrer para os teus pensamentos, você vai morrer talvez para a tua família, você vai morrer para outras pessoas, você vai morrer para a aprovação do mundo, você vai morrer para a reprovação daqueles que não servem a Deus, mas você agora vai viver uma nova vida, você vai nascer de novo e nada disso mais vai importar, a não ser seguir Jesus. Aleluia, quando o nosso eu passar pela cadeira elétrica, aí nós somos discípulos de Jesus, glória a Deus. Talvez André pensou, eu vou ver o que ele tem para dizer para nós, e a pergunta foi, Rabi, reconhecendo ele como mestre, onde o Senhor mora? Onde o Senhor assiste, né? Tem uma outra tradução, onde o Senhor está hospedado. Eles queriam conhecer Jesus em loco. Para eles não bastava ouvir a pregação de Jesus, não bastava a pregação de João Batista, eles queriam ter um relacionamento pessoal com Jesus. Olha que qualidade tremenda de André. Ele se ofereceu para ir na casa de Jesus e passar um momento desfrutando da comunhão com Jesus. Que inveja, irmãos, que dá de André nós podermos, imagine só, a gente assiste lá o The Chosen e tem uma ideia mais ou menos do que era a cultura na época. Imagine você passar uma tarde inteira tomando um café com Jesus, lá batendo papo, ouvindo o que Jesus tinha para falar. Foi essa conversa, irmãos, esse momento foi chamado de encontro divino. Quando Jesus disse, venham ver, e eles foram, eles tiveram um encontro divino. E o encontro divino é um encontro pessoal, em que a vida de alguém é marcada por receber sabedoria, direção ou poder de Deus, pela ajuda de outra pessoa. Então um encontro divino é quando duas ou mais pessoas se juntam, e naquele ambiente o sagrado se revela, a glória de Deus se revela, e nas palavras que ali são proferidas, nos atos que ali são feitos, a vida de alguém, ou de ambos, ou de todos, é marcado por sabedoria, marcado por direção, marcado por poder de Deus, porque alguém está cheio de Deus, e transmite isso para outra pessoa. Isso é um encontro divino, aleluia. Jesus pessoalmente com André e João, mas eu e você podemos, quando vamos ao encontro das almas, ser esse portador da bênção, e as pessoas serem marcadas por Deus, as pessoas serem impactadas pelo poder de Deus, e mudar a direção das suas vidas, e eles receberem o poder de Deus, para uma mudança, para a glória de Deus. Quando eu viajo com o pastor Clebson, e sozinho também, com alguns amigos, esses dias atrás o meu amigo aqui, Lazarete, lá de Fraiburgo, né, conterrâneo da minha esposa, a sua esposa eu conhecia bebezinho, né, mas esse casal abençoado que veio congregar conosco, eu precisava de um companheiro, para ir de Fraiburgo comigo até Erval do Oeste, para a conferência do Ame Seu Vizinho. Isso faz uns 15 dias mais ou menos, foi comigo lá. E nas viagens, quando eu viajo com alguém, ou sozinho, eu sempre peço, Senhor, me dá encontros divinos. Eu preciso de encontros divinos. Eu quero, Senhor, ser marcado pela vida de alguém, ou marcar a vida de alguém. E é tão interessante, irmãos, quando nós andamos intencionalmente querendo encontro com Deus, no nosso dia a dia, que Deus se revela de maneiras extraordinárias. Esses dias atrás, pouquinhos dias, talvez, acho que foi na quinta-feira passada, pastor Daniel, pai da irmã Cálita, esteve me visitando aqui. Eu disse, Daniel, eu preciso resolver um problema lá na região leste, vamos comigo? E aí ele foi comigo, e a irmã Catiúcia, deixamos a Catiúcia onde ela precisava ficar, e a gente fui mostrando para ele ali a Baía da Babitonga, e vimos dois jovens ali, sentados do lado da porta do mar, do monumento. Eu disse, Daniel, vamos parar aqui e evangelizar esses jovens? Vamos. Paramos, fomos entregar folheto. Um jovem daqueles, membro
de uma congregação nossa, e o outro afastado dos caminhos do Senhor. 2 filhos de pastores que vieram do Pará. E ali, meus irmãos, nós começamos a ministrar na vida deles. O pastor Daniel orou por eles, e aquele reconciliou com o Senhor Jesus. O outro estava falando de Jesus, e talvez o Senhor pensou: eu preciso de um reforço, porque ele não está conseguindo. Aí mandou nós 2 lá, e no final, irmãos, oramos, se abraçamos, eles choraram, e a glória de Deus invadiu aquele lugar. Depois o líder do discipulado estava lá na outra casa, na sacada, porque ele mora naquele bairro, é irmão de um deles, do menino que estava evangelizando, já apareceu ali e disse: agora cuida dele. Agora vamos cuidar desse jovem, e aquele jovem com certeza está servindo ao Senhor para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos estar disponíveis para Deus, porque Deus pode te usar a qualquer momento, e nós precisamos estar atentos ao que Deus quer fazer, porque a qualquer momento você pode ser marcado por um encontro divino. Alguém usado por Deus pode te dar a direção, aleluia, para muitas coisas da sua vida. Eu entendo que aquilo que nós estudamos, aquilo que nós trabalhamos pelo esforço próprio, aquilo que nós fazemos é muito importante, mas Deus, em um encontro, em um momento, em um segundo, Ele pode fazer mais na tua vida do que você trabalhando a vida inteira. Aleluia. Um momento kairos é suficiente para que o céu invada a terra e você possa ter uma revelação de Deus e começar a andar no caminho do Senhor, andar de maneira sobrenatural para a glória de Deus. E foi assim com André. Depois do café com Jesus, tem o café com Deus Pai. Esse café com Jesus aqui era literal, melhor. O André saiu dali e não foi descansar e nem trabalhar. Ele foi direto se encontrar com seu irmão Simão. Ele saiu correndo para procurar Simão. E a convicção do encontro divino, pastor Eliseu, foi essa: achamos o Messias. Achamos o Messias. Olha que coisa forte. Judas caminhou 3 anos e meio aproximadamente, mais 18 meses diariamente com Cristo e não percebeu. Tomé demorou um tempo depois da ressurreição para perceber de fato. Tantos outros não perceberam. Herodes, Pilatos, o soldado romano, só na hora da crucificação que teve essa revelação. Mas em uma tarde André teve a revelação do céu, sem ver nenhum milagre, sem ver nenhuma multiplicação de pães e peixes, sem ver nada de extraordinário, mas no cafezinho da tarde ordinário, do dia a dia, na conversa, Deus se revelou para eles, e revelou a identidade do Messias. Meu irmão, a Bíblia diz que aqueles que viram Jesus, eles são bem-aventurados, mas nós somos mais bem-aventurados aqueles que não viram Jesus ressuscitado, mas creram. Quantos creram na ressurreição de Jesus? Quantos creram que Jesus é o Messias? Aleluia! Um dia Ele se revelou para mim, e um dia Ele se revelou para você. Eu lembro de um dia que eu estava fazendo primeira palestra de batismo pós-pandemia. Estava na pandemia, mas começou aquela liberação, e batizando por pessoas, por quantidade pequena de irmãos, e tinha várias pessoas para batizar lá na igreja do Shalom, e dei a palestra ali do batismo, e tinha duas mocinhas, adolescentes, que os pais estavam um pouco fracos, pararam um pouco na caminhada, depois voltaram. E eu comecei a perguntar para a ficha: qual a tua data de decisão para Jesus? Tal, cada um. E elas disseram: pastor, eu não sei, porque eu nasci em lar cristão. Qual que é o dia da minha conversão? Não sei.
Eu fui já tantas vezes para frente, mas nunca marquei, nunca pensei nisso. Aí me veio uma frase na hora, uma pergunta, por isso que as perguntas são muito importantes. Quando foi que Jesus se tornou real para você? Aleluia. Elas parecem gêmeas, mas tem um aninho de diferença, e uma delas começou a chorar, derramar lágrimas, assim, disse: pastor, quando o senhor fala isso, eu fico emocionado, porque durante a pandemia, o lockdown, nós estávamos fracos. Antes da pandemia, nós não estávamos vindo na igreja. Eu estava com muita vontade de estar na igreja com os adolescentes, mas meus pais não traziam. E aí eu vi que começou muitos problemas dentro de casa, muita briga, muitas preocupações, se instalou uma situação difícil, e nós lá todos isolados dentro de casa, aquela situação. E eu pensei, nós precisamos de Jesus, Jesus precisa dar um jeito, nós somos servo de Deus, filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, nós precisamos de algo. E aí meu pai e minha mãe perceberam, e nós começamos a fazer culto doméstico, nós começamos a orar juntos, e num daqueles dias Jesus me visitou, Jesus se tornou real para mim, e a outra do lado chorando, a mesma coisa, pastor. Aquele dia Deus acabou com os problemas, com as brigas dentro de casa, e Ele se revelou na nossa família, e a nossa família é uma bênção para a glória de Deus. Glória a Jesus, aleluia. E as duas foram batizadas nas águas, crentes. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Jesus se revela, irmãos, quando Jesus se torna real para nós, o mundo perde o sentido, o mundo perde o valor. Embora Satanás não deixe de lutar contra você, o diabo não vai deixar de investir em você, o mundo não vai deixar de lançar as setas para lhe atrair, a carne ela continua e precisa ser mortificada todos os dias, mas mesmo no momento que você estiver mais fraquinho, dentro de você está o Espírito Santo de Deus, e você está marcado por Deus, você não esquece, você pode rodar este mundo e pensar: eu vou para outro país, eu não quero mais saber de Jesus, lá alguém vai te encontrar, porque Jesus tem um projeto na tua vida, e Ele marcou você, para você ser uma bênção para a glória de Deus. Aleluia. Agora que coisa interessante, irmãos, é que Jesus não errou na escolha de ninguém, nem de Judas, porque a profecia precisava ser cumprida. Mas ao escolher os 12, mais ou menos 1 ano e meio depois deste acontecimento, um dos 12, que ele ficou à noite em oração, confirmando nome a nome com o Pai, foi André. Jesus escolheu André por uma soberania dele, obviamente, mas porque André tinha qualidades importantes. Você imagina, irmão, alguém que foi treinado para a pesca. Quais são as características de um pescador? Ele precisa ter paciência. Eu sou um péssimo pescador. Na verdade, poucas vezes que eu fui pescar, só passei raiva, porque eu não tenho essa paciência para ficar ali esperando o peixe fisgar. A melhor pesca da minha vida foi ali na beira-mar, em Florianópolis. Pastor Elias pegou um barco e disse: meu amigo, vamos pescar comigo? Eu disse: nunca pesquei. Não, eu pesco. Daí você só tira os peixes da rede. Aí foi muito bom, porque ele passou a rede, depois foi recolhendo a rede, eu só ia tirando da rede. Não sei se eu rasguei a rede dele, mas tiramos alguns peixinhos, alguns camarões lá. Então, não tem essa paciência. Talvez você se identifica comigo, mas André, ele esperou a hora certa para seguir Jesus. Ele esperou até que João Batista desse o comando. E em todos os momentos que você vê a história de André, você vai ver uma pessoa paciente. Alguém que no momento certo, na hora certa, ele está no lugar certo, fazendo algo certo. Outra característica do pescador é a perseverança. Porque não é todo dia que o mar está para peixe.
E o pescador, ele precisa perseverar. Então Jesus escolheu quase a metade da equipe de pescadores, porque ele sabia que esses homens, eles eram forjados na perseverança. Vamos fazer, mas tem dificuldade, tem luta, tem obstáculo. O perseverante vai continuar. Vamos andar. Não importa, não interessa, vou continuar. Eu gosto muito de uma ilustração que o pastor Sérgio usa em uma das mensagens. Ele fala de um mestre que estava preparando um rapaz para a guerra. E ele disse: olha, você vai ser um homem forte, então faz o seguinte, está vendo aquela pedra ali, aquela rocha? Eu quero que você empurre aquela rocha durante o maior período, todos os dias. Primeiro dia ele empurrou, segundo dia, terceiro dia, e não se moveu 1 milímetro. Aí ele veio reclamar, o mestre: não, continua a tarefa. E foi, passou o tempo. Quando chegou lá por 1 mês, ele disse: eu não aguento mais, eu nunca vou mover essa rocha do lugar, é muito pesada. O mestre disse: mas eu não pedi para você mover, eu pedi para você empurrar. A rocha está pesada? Tá, mas dá uma olhada nos teus músculos, dá uma olhada no bíceps, dá uma olhada na tua resistência, como ficou. Eu não estou querendo que você mude as circunstâncias, mas eu coloquei a circunstância ali para você se fortalecer. Aleluia. Talvez essa circunstância difícil, essa rocha no teu caminho, irmão, não é que você vai mudar a situação, mas a situação vai mudar você, vai deixar você mais forte, vai deixar você mais preparado para perseverar nos momentos difíceis. Aleluia. André tinha característica muito interessante, que é observação e discernimento. Porque o pescador, ele tem uma capacidade de observar a água, ele já sabe onde estão os peixes. Nós leigos não vemos nada, ele já sabe onde estão. Ele já sabe, ele já sente o vento, se vai dar certo ou não. Ele tem todas as características, até onde os cardumes estão passando, ele conhece. O pescador, ele tem uma boa observação. E também discernimento para a hora certa de lançar a rede. André era assim. Ele era observador e tinha discernimento. Ele sabia de tudo. Lá na multiplicação dos pães e peixes, houve um problema. Jesus sabia que ia resolver o problema, a multiplicação. Mas ele disse: o que nós temos? Dai-lhe vós de comer. E Filipe era um homem prático, contador, estava ali com a calculadora e fez as contas rápidas. Talvez sentou com Judas, com Tomé, Mateus, que era acostumado ali na coletoria. Vamos fazer um cálculo aqui: quanta pessoa come, quantas gramas, tal, quanto custa o pão, beleza. Se nós acharmos uma padaria, nem 200 denários de pão daria um pedaço para cada uma das pessoas. Mas André, observador, tendo discernimento, ele já sabia que Jesus era o Messias. E se o Messias fez todos os milagres que ele viu ele fazer, isso era uma prova, era um teste. Olha, mestre, eu fiz o levantamento, eu observei lá no meio da multidão um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? E Jesus disse: traga então os 5 pães e 2 peixes, porque esse pouquinho é a matéria-prima para o milagre. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que são pessimistas, ele sempre enxerga o copo meio vazio. Mas André, assim como eu e você, estamos enxergando o copo meio cheio. É pouco, não temos muita coisa, mas nas mãos de Deus o pouco se transforma em muito. Aleluia. O pouquinho que você tem é a matéria-prima para o milagre, para a glória de Deus. Mas você precisa ter um coração como o coração de André. Aleluia. Outra coisa, algumas pessoas dizem: olha, os discípulos, eles eram analfabetos. Discordo, eles eram iletrados
ou indoutos, no sentido de que eles não tinham o mesmo preparo na escola rabínica, durante todo o período que eles precisavam passar para ser um mestre da lei. Mas eles eram pessoas inteligentes, e que tinham conhecimento básico também da fé, porque eles passaram durante o seu estágio, até pelo menos os 12 anos de idade, aprendendo na sinagoga, conhecendo a lei do Senhor. Então eles eram homens que tinham um preparo e uma capacidade diferente dos demais. Uma dessas capacidades era de liderança e trabalho em equipe. Os pescadores não conseguem fazer um grande arrastão sozinho. Se você observar nas grandes pescas que nós temos por aí, a mídia social hoje mostra a pesca da tainha, em Florianópolis, em Penha, lá em Laguna. Quando os pescadores descobrem um grande cardume, eles precisam se unir. Mesmo que cada um está tentando ganhar o seu pão, mas agora é o momento da união. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua empresa de pesca, mas agora nós vamos nos unir para um propósito maior, porque a pescaria é muito grande. Então você vê nos noticiários, aí 100 mil tainhas, 50 mil tainhas que são pegas, não por um pescador, mas por muitos pescadores que trabalham em equipe. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, você tem o teu trabalho na obra de Deus, você tem o teu departamento que você serve ao Senhor, você está cantando em um grupo, em um coral na igreja, você tem algum envolvimento na casa de Deus em alguma coisa, mas quando se trata de ganhar almas, nós precisamos de todos os pescadores. Eu, você, cada um de nós vamos nos unir para fazer a maior colheita de almas para a glória do nome de Jesus. Trabalhe em equipe. E André tinha uma outra característica, e por isso Jesus escolheu. Ele era um homem corajoso. Eu sou corajoso para algumas coisas, desde que não tenha cachorro envolvido. Pode ser pinte, aqueles que vêm assim, balançando o rabinho, quando eles me veem, ele já muda a fisionomia. Não sei se sente o cheiro do medo, né? Quando eu era bebê, eu fui mordido por um cachorro. Eu descobri esse trauma, fiquei traumatizado. Nem também água. Fui fazer um mergulho lá em Porto de Galinhas, com o pastor Esdras, esteve aqui. A mulher dele filmou a maior videocassetada da minha vida. Eu fui mergulhar e quando eu não consegui dar pé, então imagina a altura que era, né? Não deu pé para mim. Eu com o colete e tudo, socorro, estou morrendo, e já me agarrei no barco. Foi uma videocassetada. Não envolvendo isso, eu tenho coragem para outras coisas. Mas imagine, irmão, a coragem de um homem ir para alto mar e ficar dias, e enfrentar tempestades, e enfrentar tanta situação, não sabendo se vai pegar peixe ou não. Mas ele se coloca em coragem. Agora, Jesus não escolheu por acaso. Quando ele separou os 12 de 2 em 2, ele deu para eles poder e autoridade sobre as enfermidades e sobre os espíritos imundos. E eles chegavam na cidade e iam ali repreendendo os espíritos imundos, repreendendo a enfermidade, sendo perseguidos por aqueles que não concordavam, mas eles demonstraram coragem. É tanta coragem, meus irmãos, que André não foi crucificado numa cruz vertical. André, quando ele foi martirizado, foi uma cruz horizontal, chamada até hoje de cruz de Santo André, que ele ficou ali como um X, e foi crucificado com coragem, mas não negou o nome de Jesus, não negou aquele que se revelou para ele naquela tarde perto do Rio Jordão. Aleluia. 3 lições importantes para nós encerrarmos. Primeiro, o discipulado começa em casa. Pescar começa em casa. André poderia ter ido para qualquer pessoa, mas ele pensou: eu amo meu irmão. Simão Pedro é o mais importante para mim, então eu vou falar de Jesus para o meu irmão. Ele tem necessidades espirituais.
ele é um homem valente, corajoso, tem muitas qualidades boas, mas ainda não conheceu o Messias, e eu conheci. E a Bíblia diz que não só André falou de Jesus para Pedro, como pegou ele pela mão e disse: venha cá, venha ver, e levou e apresentou a Jesus. E quando Jesus olhou para Pedro, primeira coisa, ele já falou 3 palavras. Ele disse: você é Simão, ou seja, exaltado, ou seja, orgulhoso. Agora eu vou te chamar, você é filho de João. Eu conheço o teu passado, eu conheço a tua ancestralidade, eu conheço de onde você veio, mas você não sabe o teu futuro. A partir de agora, você vai ser Cefas, você vai ser Pedro, você vai ser fragmento de rocha, e lá na frente, você vai fortalecer os seus irmãos, você vai ser uma bênção nas minhas mãos, você vai ser pastor da minha igreja. Tudo implícito. Cefas. Aleluia. Tem uma coisa mais gratificante do que a gente se encontrar com Jesus. É gostoso, é maravilhoso. Eu lembro do dia em que eu tive um encontro verdadeiro e Jesus se tornou real para mim. Eu me converti, ou aceitei Jesus dia 28 de novembro de 98, num culto ao ar livre. Um amigo, foi o André da minha história, meio empurrado pela família, é verdade, mas a mãe dele disse: convida o teu amigo para ir no culto ao ar livre. E ele me levou lá, e eu fiquei lá atrás, nós dois e mais um bando de jovens, encostado com o pé na parede do muro, olhando aquele movimento. Era um culto dos militares evangélicos, pastor irmão Espíndola. E um louvor, uma frase de um louvor, veio como uma flecha no meu coração: vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar, paz e harmonia Ele quer trazer para você. E naquela hora Deus usou o irmão Lauro, que é lá de Freiburg, vocês conhecem. Ele é agricultor, com aquela mão calejada, ele era o líder dos jovens. Ele pegou assim, imagine eu dessa altura, 50 quilos mais magro. Ele me pegou, quase voei, e ele disse: jovem, você quer aceitar Jesus? Desse jeito. E na hora, a minha mente, depois agora eu descobri que tem TDAH, né? Ela é muito rápida, vai associando coisas. Daí eu pensei assim: aceitar o diabo é que eu não quero. Na hora veio esse pensamento: pastor, você quer aceitar Jesus? Daí eu pensei: não, aceitar o diabo eu não quero. E fui para frente. E lá na frente, pela segunda vez na minha vida, eu orei de fato ao Senhor e disse: Deus, se é verdade que essas pessoas falam, que eles pregam, muda a minha casa. Eu quero que transforme o meu lar é um inferno, eu quero que o meu lar seja um pedacinho do céu. E mal eu sabia que lá do outro lado da multidão que veio à frente, a minha irmã Liliane, que hoje mora nos Estados Unidos, a esposa de pastor, estava também entregando a sua vida para Jesus. Mas depois de 2 meses, teve um congresso de jovens. Eu nem sabia o que era congresso, mas teve lá na cidade, eu fui. E naquele congresso, enquanto os irmãos Viana estavam louvando ao Senhor, eu não senti como eu vim lá do fundo. Eu só percebi que eu estava aqui na frente já depois de alguns minutos chorando e me derramando na presença de Deus. E ali, meus irmãos, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Jesus se tornou real para mim. Aleluia! Isso é maravilhoso. Mas existe algo ainda mais gratificante quando você já está cheio de Jesus. É quando você é o responsável de levar alguém aos pés de Jesus. Uma pessoa que você orou por um tempo, você está trabalhando, falando do amor de Deus, e de repente chega um momento em que o Espírito Santo encontrou lugar naquele coração, e através da tua vida você conduz essa pessoa a Cristo. Meu irmão, não tem dinheiro que pague. Glória a Deus. Por isso nós precisamos acender no nosso coração a paixão por ganhar almas. Ganhar almas não é difícil, meu irmão. O que você faz, o teu trabalho, o teu dia a dia, no teu ordinário, sempre vai estar em contato com pessoas. Uma palavra tua pode transformar aquele Simão, filho de João, em um Pedro que vai ser uma
uma bênção para a glória do nome de Jesus. Se coloque em pé para nós orarmos ao Senhor. Pequenos gestos geram grandes frutos. Uma palavra para um pescador chamado Pedro fez toda a diferença para nós até os dias de hoje. E o maior legado que você pode deixar, meu irmão, não é bens materiais. O maior legado que você pode deixar não é coleções e coleções. Eu também sou um pouco colecionador, eu coleciono livros, mas já colecionei selo, já colecionei um monte de coisa. Às vezes eu vou na casa do Dr. Rodrigo e vejo as coleções dele lá e a gente se acha, se entende, mas tudo isso vai ficar. As coisas mais preciosas que você tiver vão ficar. Por isso Jesus disse que o nosso tesouro não pode estar aqui, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões minam e roubam. Mas nós precisamos ter tesouros no céu. Aleluia, nosso coração tem que estar alinhado com o céu. Qual é o maior tesouro? O maior legado é você e eu gerarmos vidas para Cristo, apresentar vidas a Jesus, porque através disso nós mudamos uma história eterna. Hoje à tarde, numa reunião, eu ouvi o pastor Sérgio falar algo que tocou profundamente o meu coração, pastor. Porque a gente, às vezes, para fazer um tema, um slogan, precisa discutir palavras. E alguém falou, ganhar vidas. E é interessante essa ideia de ganhar vidas, mas a ideia nossa, como pentecostais clássicos, é ganhar almas. E eu nunca tinha pensado nisso que o senhor falou, porque uma vida aqui, se ela morrer, acabou aquela vida. Nós cremos obviamente na vida eterna, mas aquela vida ali acabou. Agora uma alma é eterna. O corpo morre aqui, mas a alma, ela vai para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. E nessa noite eu quero ser André na vida de alguém. Quem sabe você entrou aqui afastado dos caminhos do Senhor. Deixa eu dizer para você, nós achamos o Messias, Ele está aqui, é Jesus. E Ele quer transformar a tua história nessa noite. Ele conhece o teu presente, Ele conhece o teu passado, mas Ele tem um futuro glorioso preparado para você. Quem sabe você será um Pedro no dia de amanhã, um ganhador de almas também para a glória de Deus. Se alguém hoje que está afastado da igreja e quer reconciliar com Jesus, levante a tua mão e eu quero orar por você. Temos alguém que quer entregar sua vida para Cristo hoje, voltar para Jesus, reconciliar com o Senhor? Aleluia. Eu também gostaria de orar por você que quer ter graça de Deus para ganhar almas, para conquistar aquela pessoa que você ama, mas está longe de Jesus. E nisso, irmãos, precisa de uma dose de graça. Nós precisamos ser cheios da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela se revela para o pecador através da nossa vida. Se você não está encharcado com a graça, vai ser muito mecânico. Eu falei aqui no congresso, nós vamos ter ferramentas, nós vamos ter materiais, tudo isso faz parte do processo, mas é como uma máquina na engrenagem sem óleo. O óleo da graça, a unção da graça de Deus é necessário para quê? Para que flua naturalmente, para que não seja algo forçado, mas que o Espírito Santo te use, te dê palavras, para quando você falar do amor de Jesus, as pessoas não vão resistir, porque a graça de Cristo vai constrangê-las, e elas só terão sossego quando se dobrar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quantos querem ser um André na vida de alguém? Levante a mão. Se você é mais ousado e quer muito, sai do teu lugar e vem aqui na frente, e nós vamos orar com os pastores para essa graça, esse óleo, essa unção poderosa descer sobre a tua vida. Quem sabe você já é ungido de Deus, você já foi batizado no Espírito Santo, Deus já te deu dons espirituais, mas o óleo, meus irmãos,
Se você deixar só óleo na frigideira, durante um tempo ele evapora. No calor do dia a dia o óleo vai evaporando. E nessa noite é noite de você buscar óleo do céu, azeite de Deus, descer sobre a tua vida, e as tuas palavras serão como fogo, e as pessoas que ouvirem vão arder no poder e na unção do Espírito Santo, e não resistirão. A graça sobre a tua vida.